Olá! Hoje a gente começa uma exploração focada num tema assim essencial para entender nossa própria biologia, né? Os diferentes agentes infecciosos que podem interagir com o corpo humano. Nossa conversa se baseia num material que busca justamente mapear essas relações, que são bem complexas, entre hospedeiros e patógenos. O objetivo aqui, então, é dar uma visão mais clara das grandes categorias desses agentes. Não é para ser um mergulho super profundo na microbiologia, sabe? Como o próprio material diz, a gente não vai ficar listando qual açúcar a bactéria X fermenta, essas coisas, mas sim entender os grupos gerais, as características e como nosso corpo reage a eles. E, logo de cara, o material que a gente viu já traz uma coisa, uma observação bem interessante. Ok, vamos desempacotar isso aqui. Se a gente parar para pensar na quantidade e na diversidade de micróbios, de outros agentes por aí que poderiam nos fazer mal, é quase, sei lá, um milagre a gente não estar doente o tempo todo. Isso já mostra, né, a força incrível do nosso sistema imunológico. Exatamente. E entender essas categorias gerais é a base mesmo para a gente decifrar a patologia celular, as reações do hospedeiro, tudo que o material tenta elucidar. Organizar, assim, começando pelos tipos de, digamos, agressores, dá um mapa inicial para a gente navegar nessa complexidade toda. Então vamos para esse mapa. Quais são essas classes principais de agentes infecciosos que o material destaca? Aquelas cruciais para a gente entender essa dinâmica. Olha, o material organiza em 6 grupos principais, sabe? Cada um com suas particularidades, seu jeito de interagir. Temos os vírus, as bactérias, aí vem os fungos, os protozoários, os vermes, que a gente chama de eumintos tecnicamente, e por último, os prions. Essa seria a classificação básica que a fonte apresenta para a gente começar a conversa. E aqui já fica bem interessante, porque a variedade dentro dessa lista é espantosa. A gente está falando desde coisas como vírus, que tem toda aquela discussão se são vivos ou não, já que precisam das nossas células para se replicar, até organismos multicelulares bem complexos como os vermes. E ainda tem os prions, que são um caso totalmente à parte. Como essas diferenças todas afetam a interação com o nosso corpo? Afetam de forma total, decisiva. Vamos dar uma olhada rápida em cada um, seguindo mais ou menos a linha do material? Os vírus, por exemplo. Como são parasitas intracelulares obrigatórios, eles já trazem um desafio bem específico. Eles invadem nossas células, usam a nossa maquinaria para se multiplicar. Isso quer dizer que o sistema imune tem que detectar o vírus e também identificar e eliminar as nossas próprias células que foram, sequestradas. É uma operação que exige muita inteligência e precisão do sistema. Entendi. É tipo procurar um inimigo que se esconde dentro da sua própria casa, né? E as bactérias, elas são diferentes nesse ponto? Bastante diferentes. As bactérias são procariontes, né? Células mais simples que as nossas, que são eucariontes. Elas geralmente conseguem viver e se multiplicar fora das nossas células, embora algumas também possam ser intracelulares. O material deve detalhar como elas causam doenças de jeitos variados, umas liberam toxinas, sabe? Outras causam dano direto aos tecidos ou provocam uma inflamação muito forte. Aí o sistema imune já tem outras cartas na manga para lidar com elas, tipo anticorpos que marcam para destruição ou células que literalmente comem as bactérias, os fagócitos. Faz sentido. Vírus escondidos dentro, bactérias muitas vezes fora, respostas diferentes. E os fungos, onde eles entram nessa história? Os fungos também são eucariontes, como as masacélulas. Isso pode até complicar um pouco o tratamento, sabia? Porque é mais difícil achar um remédio que ataque o fungo sem afetar a gente. O material deve mencionar que muitos são oportunistas, causam doença mais quando o sistema imune da pessoa está enfraquecido. Tem desde leveduras, que são unicelulares, tipo a cândida, até bolores que formam filamentos. A parede celular deles tem coisas únicas, como a quitina, que são alvos para o sistema imune e para os antifúngicos. Certo. Eucariontes como nós, mas com suas particularidades. E os protozoários? Qual a característica deles? Protozoários são unicelulares também, mas eucariontes. E frequentemente eles têm ciclos de vida bem complicados, às vezes com vários hospedeiros ou mudando de forma dentro do mesmo hospedeiro. Pensa na malária, por exemplo, causada pelo Plasmodium. Essa complexidade toda
com eles mudando de disfarce, o que a gente chama de variação antigênica, é um desafio gigante para o sistema imune. O sistema precisa ficar se adaptando para reconhecer e combater o invasor nas suas diferentes fases. O material com certeza explora como isso dificulta a eliminação. Nossa, ciclos complexos, mudança de identidade. Parece uma verdadeira guerra de espionagem biológica mesmo. E os vermes, os eumintos? Como eles são multicelulares, imagino que a interação seja bem diferente, né? Completamente diferente. A gente está falando de animais, né? Mesmo que alguns sejam microscópicos. Por serem grandes e complexos, não dá para uma célula simplesmente engolir eles, como faz com uma bactéria. O sistema imune teve que desenvolver respostas especializadas para eles, que envolvem células como os eosinófilos e anticorpos do tipo IgE. Eles meio que orquestram um ataque mais físico, ou que tenta expulsar o verme do corpo. O tamanho e a estrutura deles exigem uma resposta imune de outra escala mesmo. Uma escala totalmente diferente, de fato. E por último, você mencionou os prions. O material deve tratar eles como algo bem peculiar, imagino. Sem dúvida nenhuma. Os prions são os mais, digamos, estranhos da lista. Eles não são organismos vivos no sentido clássico, são proteínas. Mais especificamente, são formas anormais de proteínas que a gente já tem no corpo, principalmente no cérebro. O que é muito único e assustador é que essa proteína, com a dobra errada, pode fazer com que outras proteínas normais também adotem essa forma defeituosa. É tipo um efeito dominó molecular que vai destruindo o tecido nervoso, causando doenças como a de Creutzfeldt-Jakob. E eles são super resistentes a métodos de esterilização normais. Proteínas infecciosas que se autorreplicam, conceitualmente, né, ao converter outras. Isso realmente mexe com muitas ideias que a gente tem sobre infecção. É fascinante ver como o material organiza essa diversidade toda. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o tamanho da montanha de conhecimento que precisa ser escalada para entender cada um desses agentes a fundo. Suas variações, os mecanismos exatos de doença, as respostas imunes em detalhe. Fico imaginando o desafio para quem é estudante da área da saúde, por exemplo. Exatamente. Dominar essa base é só o comecinho. A microbiologia, a imunologia, são campos enormes e que não param de mudar. Exige muita dedicação, estudo constante e, claro, ferramentas que ajudem a organizar e reter essa quantidade imensa de informação. É uma jornada puxada, mas essencial para a prática clínica, para a pesquisa. E olha, para quem está justamente nessa jornada de estudos intensos, buscando uma preparação realmente eficaz, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É um recurso que foi pensado justamente para ajudar a estruturar e consolidar esse conhecimento complexo que a gente está discutindo aqui. Uma dica valiosa mesmo para quem está enfrentando esse desafio. Bom, voltando então para a nossa análise central, depois de passar por essa caracterização ainda que breve, mas bem reveladora das categorias vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes e prions, fica ainda mais claro, né? A complexidade do cenário que o nosso sistema imunológico encara todo dia. Como é que, diante dessa variedade toda de táticas e naturezas, desde o vírus que sequestra a célula, a bactéria que solta toxina, o fungo oportunista, o protozoário mestre do disfarce, o verme gigante, até a proteína zumbi, como a gente consegue, na maior parte do tempo, se manter saudável? O material que a gente analisou usa essa classificação não só para organizar, mas para sublinhar essa capacidade extraordinária de adaptação e a eficiência multifacetada do sistema imune. Não é só uma barreira, é um exército complexo com divisões especializadas para cada tipo de ameaça. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? A gente percorreu as categorias gerais de agentes infecciosos que o material delineou. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e prions. Mas buscando ir um pouco além da lista, né? Focando nas características que distinguem cada um
e nos desafios únicos que eles apresentam para o nosso corpo. O propósito foi justamente desse panorama mais nuançado, tirado da análise do material, para a gente entender melhor a base das interações entre hospedeiro e patógeno. Conhecer o perfil do agressor é o primeiro passo para entender a batalha, né? Exato. E se a gente conecta isso ao quadro geral que o material parece querer montar, fica claro que entender essas classes não é só um exercício acadêmico, é crucial para entender os mecanismos de saúde e doença. A fonte sugere que perceber as diferenças fundamentais entre um vírus e uma bactéria, ou entre um fungo e um protozoário, é a base para a gente compreender por que certas doenças se manifestam de jeitos específicos, porque alguns tratamentos funcionam para uns e não para outros, e como o nosso sistema imune consegue orquestrar respostas tão diversas e adaptadas. A interação é constante, a batalha é silenciosa na maior parte do tempo, e o sistema imune é o maestro dessa defesa toda. E isso, claro, levanta uma questão importante para a gente pensar, algo que talvez vá até um pouco além do escopo direto do material, mas que conversa com ele. Diante das mudanças rápidas que a gente vê no ambiente, globalização, a própria evolução dos micróbios, como será que novas ameaças infecciosas, talvez agentes com características misturadas ou mecanismos de ação que a gente nem conhece ainda, vão se encaixar nessas categorias que a gente discutiu? Ou será que elas vão desafiar essa nossa classificação atual e vão exigir que o nosso sistema imune e a nossa ciência também desenvolvam respostas e compreensões totalmente novas? Fica aí essa reflexão, né, sobre essa fronteira do conhecimento que está sempre se movendo nesse campo.